Foi. Olá, alunos do primeiro ano. Vamos começar o conteúdo que nós temos como missão para finalizar a nossa segunda unidade. Como nós iniciamos na sala de aula, estávamos falando sobre trabalho, né? Vimos, inclusive, que o trabalho passou por uma transformação e sua visão, que antes era negativa, de castigo, né, e penalidade, passou a ser uma ideia de dignidade. Aquele que possui um trabalho, que trabalha para construir a sociedade, teria esse caráter. E aí agora a gente vai justamente aprofundar as relações de trabalho dentro, inclusive, do nosso sistema, que é o capitalismo. Para isso nós vamos ver primeiro, então, 3 teorias dos sociólogos Marx, Weber e Durkheim, e depois veremos os sistemas de organização do trabalho, certo? Então, anotando aí, vamos começar. Primeira questão é o seguinte: vamos ver aqui a teoria de Marx, porque essa relação do trabalho dentro da sociedade, quando nós começamos a ter os empregados e os empregadores, essas relações começaram a ser analisadas, inclusive também um pouco antes, quando elas não tinham essa hierarquia organizada. Então vamos entender aqui. O que é que Marx fala? Que as sociedades estão organizadas em modos de produção. E esses modos de produção, como é que eles funcionam? Então eu tenho um conjunto de forças produtivas, que são quem? As pessoas que trabalham, as matérias-primas, a energia empregada e as ferramentas, e as relações de produção, que é como as pessoas se organizam para produzir. Então, como é que eu consigo produzir mercadoria, como é que eu consigo colocá-la no mercado, e quem são as pessoas e quais são as matérias que são utilizadas, é que fazem justamente esse modo de produção existir, certo? E Marx, ele explica que há uma divisão social do trabalho. Então, nessa divisão, eu tenho as pessoas que ocupam seus determinados lugares de acordo com o modo de produção. E esse modo de produção, obviamente, ele vem através do tempo. Então, houve um tempo em que houve revoluções e esse trabalho passou a ter outra característica e outro formato. E aí, Marx, ele faz o seguinte: ele divide a sociedade em classes. Quais seriam as classes que existem dentro da sociedade? Primeiro, a propriedade privada dos meios de produção são os proprietários. Esses são denominados, na visão de Marx, como burguesia. Então, quem é a burguesia? São os donos das empresas, as pessoas que produzem os meios, que possuem os meios de produção, eles são proprietários. Já aqueles que trabalham nessas empresas, eles são o proletariado, são os funcionários dessa empresa, os assalariados. Então, eu vou ter essa divisão dentro, claro, do capitalismo. Essa análise, obviamente, é dentro do capitalismo. Então, ficou claro: burguesia, os proprietários dos meios de produção; proletariado, as pessoas que trabalham para essa burguesia. Pois bem, e dentro desse processo de trabalho, nós temos o seguinte: os conceitos de força de trabalho, que é quem? O potencial humano. Então, força de trabalho somos as pessoas, os trabalhadores. Objeto de trabalho é aquilo que será modificado pela atividade humana. Então, é aquela mercadoria que está sendo construída, aquele serviço que está sendo prestado, como, de fato, a mercadoria é trabalhada. E, por último, o meio de trabalho. O que é um meio de trabalho? São os instrumentos utilizados ou o espaço que é utilizado para produzir esses itens. Então, vamos aqui configurar. Vamos imaginar uma fábrica. Nessa fábrica, eu tenho quem é a força de trabalho? O funcionário, o operário que está ali trabalhando. Quem é o objeto? A mercadoria que está sendo produzida. Então, se é uma fábrica de automóveis, o automóvel é o objeto de trabalho. E o espaço da fábrica e as ferramentas, as máquinas que estão sendo utilizadas naquele local, é que seriam o meio de trabalho, certo? Dentro do capitalismo,
O trabalho serve para produzir o quê? Uma mercadoria que tem um valor de troca e ela é destinada à venda. Então a ideia dentro do capitalismo é o trabalho serve para produzir algo e colocar esse algo para vender. Afinal, a ideia é fazer com que isso vire valor, isso vire dinheiro, vire capital, certo? É daí que surge o conceito de mais-valia. Isso é muito importante, fixem aí. O principal mecanismo utilizado pelos donos de produção para obter lucro é o que Marx denominou mais-valia. Então, é o excedente do valor obtido pela exploração do trabalho. Como assim, professor? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Se eu produzo determinada mercadoria e coloco ela à venda, o que é que tem que acontecer? O que eu investi para produzi-la tem que custar menos do que o que eu angariei com a venda dela. Esse excedente entre a exploração do trabalho e o que foi vendido é que conceitua o mais-valia, certo? E aí é o seguinte, eu tenho a quantidade de trabalho necessária para produzir uma mercadoria e o que o trabalhador recebe efetivamente como salário para produzi-la. Então vamos imaginar aqui uma situação. Eu sou dono de uma empresa, eu contrato meus funcionários, eu compro uma matéria-prima e eu produzo aquele produto, certo? Então, foi necessário um investimento de trabalho e de dinheiro para produzir aquela questão, né? aquela mercadoria. Eu pago ao meu funcionário, né? Que foi o que foi para produzir. A diferença entre essas duas coisas é o que conceitua mais-valia. Então, se eu conseguir obter lucro, é porque eu tive o mais-valia aí dentro dessa questão. E a principal crítica é justamente essa que Marx faz ao capitalismo, porque nas relações de trabalho, o que é que implica? Enquanto eu, proprietário de uma empresa, de uma fábrica que produz uma mercadoria, mesmo que se produza mais, meus empregados, meus funcionários estão produzindo mais, eles não são remunerados também mais, eles continuam sendo remunerados pela mesma produção. Então eu estou trazendo um caráter exploratório do trabalho. Quem tem um meio de produção, ele faz com que o funcionário trabalhe sempre mais, produza sempre mais, mas ele ganha a mesma coisa. Então, a ideia é, eu me importo, enquanto empresário, eu me importo com o lucro e não com a remuneração do meu funcionário. Eu espero que ele produza mais, em menos tempo, inclusive com mais tecnologia e tudo mais, mas não o remunero mais, porque a minha ideia é ganhar. Então, esse caráter contraditório, ele gera o que a gente chama de desigualdade social. Porque a pessoa que possui o meio de produção, ela continua a acumular a riqueza, enquanto o funcionário, que é da classe proletariado, ele não tem esse acúmulo, ele apenas trabalha e isso provoca uma alienação do trabalho, que é quando eu só trabalho porque é aquela obrigação, mas eu estou sendo explorado dentro dessa cadeia. Então aqui ele fala o seguinte, o fato de que o aumento de produtividade não melhora a vida dos trabalhadores é que é contraditório, porque o que ocorre é um processo de pauperização e de proletarização da sociedade. Essa é a crítica mais contundente que Marx faz ao capitalismo. Inclusive, isso é muito conhecido porque Marx chega a dizer que chegará um momento em que o capitalismo vai ruir, né? Vamos lá. Então, essa é a análise de Marx. Vejam que ele foi para o lado da economia, ele institui quais são os elementos que compõem esse processo de trabalho. Agora a gente vai para outro teórico, que é Weber. Ele já foi numa linha completamente diferente. Ao invés de lidar com a economia, Weber vai para a linha cultural. Ele avaliou justamente no capitalismo industrial que teve uma origem puritana e calvinista. Puritana e calvinista você já deve estar lembrando de que? Da Reforma Protestante. Então, Weber, ele percebeu, ele constatou que havia uma presença significativa de empresários e trabalhadores qualificados protestantes. E isso chamou a atenção e ele foi investigar por que é que as pessoas que eram proprietárias de empresas, elas terminavam vindo da religião protestante. Então, nesse espírito do capitalismo, como ele denominou,
houve uma mudança de valores e atitudes em decorrência do surgimento do protestantismo, que criou a predisposição ao trabalho como modo de salvação da alma. Então, qual era a ideia? As pessoas trabalhavam justamente porque eram tementes a Deus e esse trabalho, ele provocava uma salvação. Então, se eu não trabalho, se eu sou preguiçoso, isso era mal visto. Afinal, a preguiça, o ócio e o luxo eram condenados. E perda de tempo é um pecado. Então, eu preciso instruir meu tempo em algo válido. O que é que seria esse algo válido? O trabalho. Então, no caso de Weber, ele diz exatamente o seguinte: nesse modo capitalista de produção, o trabalho se torna um valor em si mesmo, é uma vocação. Eu preciso trabalhar para ser visto, de fato, como um indivíduo que será salvo no final dos tempos, ou no dia da salvação. Então, esse sucesso no trabalho é um sinal divino de que a pessoa será salva. Então, se eu trabalho e tenho sucesso, é porque, de fato, eu estou sendo recompensado por Deus. Se eu trabalho e não tenho sucesso, porque aí no caso, como é que justificaria então a existência de ricos e pobres? Os ricos, que são pessoas prósperas, seriam salvos? Como é que funciona isso aqui? Justamente de que quem é pobre é porque é preguiçoso, está pecando e por isso não vai ser salvo. Então ele não foi contemplado com a ideia de um trabalho digno e próspero. Então, nessa ética protestante, qual é a ideia? A pessoa aqui, o proprietário da empresa, ele não pode ser consumista e gastar com gastos supérfluos. Então, a ideia é acumular. Eu estou fazendo a minha fortuna, fazendo a minha riqueza, mostrando que, de fato, isso tem a ver com o meu potencial de salvação. Então, nesse caso, há um acúmulo de riqueza. Então, Weber justifica, na ideia do capitalismo, que quanto mais eu produzo, quanto mais capital eu gero, eu vou acumular esse capital. Então, a ideia justamente, percebam que são vertentes diferentes. Enquanto Marx avalia de um viés econômico, inclusive dividindo em classes sociais, Weber analisou como o trabalho surgiu e se organizou a partir de um ponto que é cultural, que seria a religião, que foi justamente nesse surgimento, do protestantismo e como ele se estruturou e influenciou as relações de trabalho. Vamos agora para o terceiro sociólogo, que é Durkheim. Durkheim fala como o trabalho gerador de solidariedade. A visão de Durkheim, muitas vezes, é vista como uma visão bem positiva. Ele encara que o trabalho, o processo, essas relações de trabalho, elas surgem como uma maneira de mostrar que o ser humano ele é solidário. Agora que fique claro, aqui solidariedade não é aquela visão do senso comum, que são ações altruístas, fazer o bem, fazer caridade. Não. É um dos principais vínculos entre os indivíduos de uma sociedade. É isso que é a solidariedade vista por Durkheim. É a ideia de fazer parte e de ser útil, certo? Tanto a sua individualidade como a coletividade. Então, Durkheim, ele vê a divisão do trabalho como algo positivo, porque ele possibilita a coesão social. As pessoas se relacionam e se entendem. E essa daí eu tenho uma esfera primordial para a existência da solidariedade em uma comunidade. Afinal, se eu trabalho, esse trabalho precisa refletir, num bem-estar coletivo, não só meu, como de todo mundo que convive comigo dentro daquele âmbito ali. E aí ele divide a solidariedade em duas, ele classifica em solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Vamos entender o que é solidariedade mecânica. De acordo com Durkheim, a coesão social se constrói por meio da forte identificação dos indivíduos com as tradições e costumes culturais da comunidade. Nesse caso, para você visualizar bem, você pode pensar numa comunidade pré-capitalista, numa aldeia indígena, por exemplo. Você consegue perceber a coesão social porque as pessoas têm as divisões dos trabalhos pensando no bem-estar comum, pensando na coletividade. Não é uma divisão hierarquizada ou super estratificada, até tem uma organização, mas é bem mais simples, porque o propósito é fazer com que aquela comunidade ela consiga
se sustentar, né? Conviver, e por isso é uma solidariedade mecânica. A consciência, ela é coletiva. Existe um poder de coerção nas ações individuais. Eu faço aquilo que vai ser benéfico, que vai ser bom, que não vai trazer prejuízo para o coletivo, certo? Já uma solidariedade orgânica, como é que funciona isso? Eu agora tenho um alto grau de divisão do trabalho, eu tenho heterogeneidade cultural. Não é mais aquela comunidade simples, onde todo mundo é homogêneo, consegue pensar da mesma forma. Eu vou ter agora esse caráter heterogêneo. E eu vou ter isso como uma interdependência entre os membros de uma sociedade, fortalecida pela grande diversidade de funções e de trabalhos produzidos. É só a gente pensar hoje no nosso dia a dia. A gente tem diversas funções. Nós temos produtos, mercadorias, serviços, uma infinidade de coisas à nossa disposição. Antigamente você não pensava em produtos tão específicos. Hoje você tem um conjunto cultural, você tem música, você tem arte, você tem livro, você tem eletrodomésticos, tudo à sua disposição. Isso quer dizer que a pessoa que produz aquele material, a pessoa que constrói, aquele trabalhador que pega a primeira matéria-prima, o que já faz aquela matéria-prima virar outra coisa, todos eles estão interdependentes. Então, isso é uma solidariedade orgânica. Nós dependemos uns dos outros, porque cada um tem uma função diferente dentro de todo dessa organização de uma sociedade moderna, por exemplo. Então, nossa necessidade individual é pautada no que é produzido pelos outros. Então, há uma interdependência entre os membros. E Durkheim fala o seguinte: se existe um problema no capitalismo, se tem alguma tensão nas relações de trabalho, se tem alguma questão que não está fluindo da forma correta, esse problema ele é moral. Porque se a divisão do trabalho não produz coesão social, é porque as relações entre os diversos setores da sociedade não estão adequadamente regulamentadas pelas instituições sociais existentes. Então, é um problema que precisa ser regulamentado, precisa ser colocado como norma para que as pessoas sigam. Não é um problema do sistema, é um problema de alguma falha dentro desse sentido, porque se as pessoas estão organizadas e se há solidariedade orgânica, não haveria por que ter problema. E esse problema aí geraria o que Durkheim denominou anomia, que é uma ausência ou redução da capacidade do tecido social de estabelecer regras ou de regular a conduta dos indivíduos. Então o indivíduo faz o que ele quiser sem pensar nesse bem-estar coletivo. Então isso é um problema a ser solucionado sob pena de causar risco à coesão social e levar a sociedade ao fim. Por isso que a preocupação seria corrigir, regulamentar, para que essa comunidade, essa sociedade, continue de pé. Pensando, depois de estudar essas três teorias, a gente tem agora que visitar os sistemas de organização do trabalho. Agora, esse tópico aqui vai ser bem mais rápido e mais fácil. É só focar no seguinte. Nós temos aqui que o sistema, principalmente o predominante, é o taylorista-fordista, que é pensando na produção. Quanto mais eu produzo, quanto mais eu coloco no mercado, mais eu faço essa economia girar. Eu tenho padrões de espaço, processo e produtos. Então, geralmente, as fábricas se organizam com tudo padronizado. E eu tenho uma racionalização da produção, porque meu foco está onde? No lucro. Eu preciso produzir mais para fazer com que essa mercadoria esteja à venda e eu consiga fazer com que o consumo dela reverta-se em lucro. E aí eu tenho uma área do conhecimento científico que é justamente fundamentada em normas e funções que visam organizar o espaço produtivo e aumentar a produtividade do trabalho, né? Essa área, ela terminou investigando e estabelecendo alguns sistemas de organização do trabalho. Vamos estudar aqui, são três. O primeiro é o taylorismo. Quais são as características desse método? O taylorismo, ele separa o planejamento e a execução das atividades. Então, eu preciso planejar como eu vou produzir, depois eu vou começar a produzir, propriamente dito. Eu vou ter uma padronização de todas as atividades.
de produção que são definidas pela administração e depois passadas aos trabalhadores. Então, primeiro a administração se reúne, define, depois passa aos trabalhadores. E qual é o meu objetivo dentro do Taylorismo? É aumentar a produtividade, é produzir cada vez mais. Então, eu tenho um controle e uma intensificação do ritmo de trabalho. Quanto mais eu produzir, quanto menos tempo eu gastar, melhor será. Então, na época do Taylorismo, a ideia, vocês têm até essa gravura aí, era fazer com que as pessoas produzissem, os trabalhadores, os operários, produzissem cada vez mais. Quanto mais produzisse, melhor ficaria, certo? Depois, Henry Ford, ele terminou fazendo o quê? Pegando as ideias do Taylorismo e associando agora ao seu método, que virou o Fordismo. Então ele pegou o esquema que era taylorista e trouxe outras ideias. Daí ele produziu veículos padronizados em grandes quantidades. Isso barateava o custo da produção. A ideia foi produzir veículos, produzir automóveis. O objetivo era alcançar o consumo em massa. Então, quanto mais automóvel tivesse à venda, mais pessoas comprariam. E eu precisava garantir que essa mercadoria estaria no mercado. Eu tinha uma linha de montagem em série e os trabalhadores ficavam fixos em seus postos. Então, eu operário, ficava parado em determinado lugar e esteiras ou trilhos passavam com a mercadoria que eu precisava fazer um processo. Apertar um parafuso ou corrigir uma aresta, que seja. A ideia do Fordismo foi essa. Tanto que existe um filme, né, muito famoso que retrata muito bem isso com o Charles Chaplin, que faz justamente a reflexão sobre essa alienação. Inclusive é um filme atemporal, porque querendo ou não, essa relação de trabalho ainda hoje existe em várias fábricas. Então o Fordismo, ele é passado, mas ele não se perde no tempo e fica lá trancado, porque algumas fábricas ainda usam as ideias desse método. Já em relação ao Taylorismo-Fordismo, quais são os problemas, justamente depois dessas duas vertentes? Eu tenho um alto índice de rotatividade. Então, esse meu empregado, ele não tem uma qualificação profissional. Então, eles são facilmente substituíveis. Então, a ideia eu tenho empregados que são descartados com facilidade. Eu tenho essa rotatividade. Esse aqui não está prestando, substituo por outro. E assim vai. Então, esse Taylorismo-Fordismo, ele se expandiu no mundo inteiro, certo? Foi amplamente utilizado logo após a Segunda Guerra Mundial, principalmente, durante o século XX todo. E até hoje, ele ainda é presente. E aí, terminando aqui, a gente vai ter uns sistemas flexíveis de produção. Porque depois dessas duas vertentes, nós tivemos também uma chamada Toyotismo, que foi a partir de 1970. O Toyotismo veio criticando esses princípios fordistas, o que inclusive existia uma crise no capitalismo, então ele veio bem forte e nós tivemos um surgimento de um novo sistema de produção, que funcionou de que forma? Eu tenho uma flexibilidade na fabricação, então não era aquela coisa tão ritmada e padronizada. Então eu tenho uma capacidade de alteração de modelos a serem produzidos. Não era um produto só que tinha que ser produzido da mesma forma o tempo todo. Agora também eu não estava pensando em consumo em massa, eu estou pensando em entrega. Então se há demanda, se há uma solicitação, eu vou entregar aquela quantidade. Enquanto antes eu produzia 10 mil carros porque os 10 mil carros estariam à venda, agora eu tive uma necessidade de 1000 carros, então eu vou produzir 1000 carros. Era uma produção por quantidade. A importância era muito focada na qualidade do produto e não na quantidade. E nesse caso eu tenho preços mais baixos, porque eu estou pensando numa produção enxuta. Então eu vou produzir o que é necessário e não o consumo em massa. Não tenho aquela grande quantidade de estoque, porque eu só preciso estocar o que foi solicitado. E vou ter também um número reduzido de trabalhadores, certo? Então, todas as características fizeram do Toyotismo um método inovador. O trabalhador, ele é polivalente, ele é multifuncional. Então, o que acontece? Se antes do Fordismo,
o trabalhador só fazia uma única tarefa. Aqui ele é multitarefa, ele consegue fazer outras coisas. Isso confere certa valorização do profissional. Porém, também há algumas críticas. Apesar de favorecer os aspectos ligados à criatividade do trabalhador, à produção em equipe, à qualificação, entre outros, o modelo ainda tem um problema que esbarra nesse conceito de trabalho alienado, que é justamente o quê? Ele continua a ser explorado. O proprietário ainda explora o trabalhador e ele não consegue dominar todo o processo produtivo. Então, são essas três vertentes que aí vocês vão estudar um pouquinho com mais calma, lendo em casa, assistindo essa aula, vendo novamente: Fordismo, Taylorismo e Toyotismo. E, só para finalizar, o sindicalismo são as organizações em sindicatos que justamente fazem com que o operário lute por melhores condições de trabalho, para justamente garantir. Então, para ter um direito trabalhista regulamentado, legitimado, garantido por lei, para fazer com que o salário seja mais justo para o trabalhador. Já que a produtividade está sendo grande, esse salário também precisa ser valorizado, precisa ser proporcional. Então, esse sindicato, até hoje, obviamente, os sindicatos existem e buscam a garantia desses direitos. Então, essa foi a nossa aula. O livro que a gente está usando é esse aqui da tela, certo? Vocês sabem que as páginas são da 35 a 40. Vocês vão estudar isso bem tranquilo, para a semana que vem conseguir realizar essa prova sem nenhum problema, beleza? Então, assistam a aula. Existem outras aulas sobre o mesmo conteúdo no YouTube, que vocês podem colocar o nome do conteúdo e assistir também. E eu me coloco à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, mas a ideia é essa agora. Então, leiam os 3 sociólogos, as 3 teorias sobre as relações de trabalho e os 3 sistemas de produção. Beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.